Nós estamos aqui em Vila Real, estamos no Parque do Corvo, ao lado do Rio Corvo. Como vos havia dito, eu tive que vir para o norte do país no sentido de tentar aceder aos cuidados médicos e hoje, daqui a pouco, vou então fazer as radiografias ao meu pé para se tentar perceber o que é que se passa com ele. Entretanto, neste terceiro episódio do NP Vida Real, tenho como objetivo relatar a minha procura por uma solução para a minha impossibilidade de aceder ao serviço de correio postal por eu não ter casa ou habitação própria. No entanto, como podemos verificar nas últimas partes deste episódio 3, a lesão que me tem afetado durante aproximadamente os últimos 2 anos, mais ou menos, roubou esse foco, tornando-se o principal foco deste episódio, para já, a procura por uma solução para as lesões que eu tenho tido no meu pé. No entanto, o objetivo deste episódio continua a ser o mesmo, o de encontrar uma solução para o meu não acesso ao serviço de correio postal. O serviço de correio postal tão requisitado como principal forma de comunicação para que o cidadão possa aceder a diversos serviços ou direitos básicos e defendidos pela Constituição da República Portuguesa, revisão de 2005, que é, digamos, a lei máxima em Portugal. A habitação é algo que é básico e fundamental para a proteção e manutenção da saúde mental do ser humano. É com uma saúde mental saudável que o ser humano se torna apto a enfrentar os diversos tipos de problemas e situações mais complicadas que este irá enfrentar no seu dia a dia. Uma habitação serve como refúgio, confere bem-estar e dá um sentimento de independência a qualquer pessoa. E é por estas razões que a sua falta ou não acesso a uma habitação digna a preço justo terá impacto no fórum psicológico do ser humano. A falta de habitação ou a permanência de alguém em ambientes que lhes são prejudiciais, devido à diferença e possíveis conflitos entre pessoas que partilham o mesmo espaço, resulta em muitos casos em problemas de ordem social, podendo estes problemas resultarem em crimes contra terceiros. Devido a esta importância, ter acesso a uma habitação a um preço justo com o mínimo de habitabilidade é fundamental para que o cidadão ou cidadã possa ter uma vida que, de acordo com os padrões morais de hoje, seja considerada como uma vida com o mínimo de condições à sobrevivência humana. É importante vincar que me estou a referir ao mínimo aceitável à sobrevivência do ser humano e não à qualidade dessa sobrevivência. A evolução das sociedades tem que proporcionar um cada vez maior bem-estar aos cidadãos e isso só se consegue elevando aquilo que definimos como mínimo à sobrevivência desses mesmos cidadãos. Não se pode querer que um cidadão seja integrado numa sociedade moderna contemporânea, considerando como mínimo para a sua sobrevivência o mesmo que se considera como mínimo para a sobrevivência alguém que viva numa tribo no meio de uma floresta. As vivências e necessidades são diferentes. Não se pode igualmente estagnar a evolução do bem-estar e dignidade humanas só porque existem outros países ou populações em pior situação que a população portuguesa. O que acabo de referir é suportado pela Constituição da República Portuguesa, revisão de 2005, no seu primeiro artigo, quando refere que, abre aspas, Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Ao elevar o que definimos como mínimo de sobrevivência do ser humano, estamos ao mesmo tempo a lutar contra a pobreza. Esta luta contra a pobreza tem sido alvo de muitas discussões e atenções pelo mundo inteiro, em pelo menos nos últimos 2 séculos. O que a história nos diz é que uma sociedade evolui em todos os aspectos sociais e económicos quando esta mesma sociedade se empenha em combater e eliminar o máximo possível a pobreza e as desigualdades sociais. Este combate à pobreza começa na mentalidade das pessoas e sociedades. As pessoas e, consequentemente, as sociedades não devem ser gananciosas, invejosas, maliciosas e excessivamente ambiciosas. As pessoas e, consequentemente, as sociedades devem zelar pela solidariedade, pelo bem-estar alheio e pela harmonia entre os seres humanos e a natureza. Afinal, não estamos sozinhos no mundo. O que acabo de referir deve ser feito de facto e não aparentemente
como temos assistido nos últimos tempos na sociedade contemporânea portuguesa. O fingimento ou a hipocrisia não resolve ou combate rigorosamente nada. Muito pelo contrário, acredito que a hipocrisia ou falsidade promovam sentimentos negativos, como a maldade ou a ganância, que por sua vez contribuem bastante para a manutenção e fomento da pobreza. Estes sentimentos negativos que acabo de referir contribuem para que exista uma mentalidade coletiva que, para que uma pessoa possa ter sucesso, muitas outras têm de falhar. Boa parte do sucesso que ocorre hoje em dia é à custa de exploração e do insucesso dos outros. Esta mentalidade e paradigma têm que mudar se queremos caminhar numa direção de uma sociedade justa e harmónica entre todos os seres que integram a respectiva sociedade e país. Só quando as pessoas e sociedades assimilarem o que acabo de referir é que podemos então combater a pobreza em concreto e de facto. Para o fazer em concreto só conheço uma forma, através do trabalho. Todo cidadão numa sociedade deve contribuir para essa mesma sociedade. Em troca dessa contribuição, essa mesma sociedade deve proporcionar a esse cidadão ou cidadã o mínimo indispensável à sua sobrevivência, vivência e integração nessa mesma sociedade. Perante o que foi referido, temos que definir o que é o mínimo indispensável à sobrevivência de qualquer ser humano que faça parte da nossa sociedade contemporânea. O mínimo indispensável à sobrevivência do ser humano é um conjunto de serviços ou produtos que garantem a esse cidadão ou cidadã a sua plena integridade física e mental para que assim ele ou ela possa integrar, desempenhar e contribuir para essa mesma sociedade. Estes produtos ou serviços constituem o que se define como mínimo indispensável à sobrevivência de qualquer cidadão ou cidadã, têm de ser adquiridos através do produto ou resultado do trabalho de cada pessoa. Não importa o tipo de trabalho, qualquer trabalho a tempo inteiro deve dar acesso ao mínimo indispensável à sobrevivência de cada um. Quando um cidadão ou cidadã consegue, através do produto do seu trabalho, ter acesso ao mínimo indispensável à sua sobrevivência, podemos dizer e concluir que esse cidadão ou cidadã é independente financeiramente. É importante mencionar ainda que só é possível a existência de uma democracia se os cidadãos ou cidadãs forem independentes. E por esta razão torna-se imperativo e fundamental numa democracia a promoção da independência financeira e não só de cada cidadão ou cidadã, porque só desta forma é que aquele cidadão ou cidadã pode garantir a construção e desenvolvimento de um pensamento ou opinião sem condicionamento de terceiros. Concluímos que o mínimo indispensável à sobrevivência do ser humano não é só indispensável para a sua sobrevivência e vivência do ser humano ou cidadão em causa, mas também se torna indispensável para a manutenção de uma democracia. Como referiu o Dr. José Armando Saraiva, num dos muitos seus episódios sobre história e património de Portugal, abre aspas, sem barriga cheia não há democracia, fecha aspas. Como foi referido anteriormente, o único método que conheço para combater a pobreza de alguém é que esse alguém, através da realização de um serviço ou a contribuição a terceiros, garanta o poder necessário para que possa aceder ao mínimo indispensável à sua sobrevivência, mínimo esse que será mencionado mais à frente no presente episódio. Primeiro é preciso definir o que se quer e o que se entende com trabalho. Trabalho e a respectiva remuneração que garanta o mínimo indispensável à sobrevivência do ser humano são indissociáveis. Não existe trabalho sem remuneração justa. Qualquer emprego que ocupe 8 horas diárias durante 5 dias por semana deve fornecer ao trabalhador o retorno monetário bastante para que este trabalhador possa ter acesso ao mínimo indispensável à sua sobrevivência. Quando o que acaba de ser referido não ocorre, e visto que o trabalho e remuneração justa não podem ser indissociáveis, considera-se que o respectivo trabalhador não tem acesso ao trabalho. O que acabo de referir está assegurado e defendido na Constituição da República Portuguesa, revisão de 2005, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. De acordo com a Constituição da República Portuguesa, revisão de 2005, refere no artigo 16, âmbito e sentido
dos direitos fundamentais, inciso segundo, abre aspas, os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados, integrados, de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, fecha aspas. Aqui, direitos do homem são direitos humanos. Desta forma, a Constituição da República Portuguesa, revisão 2005, obriga a que o seu texto esteja em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Declaração, por sua vez, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, suporta o que acabo de referir no que concerne ao direito do trabalho, no seu artigo 23º, inciso 1º, abre aspas, toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego, fecha aspas. Refere ainda no mesmo artigo, inciso 2º, o seguinte, abre aspas, todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual, fecha aspas. E no seu inciso 3º, do mesmo artigo, abre aspas, quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita e à sua família uma existência conforme a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social, fecha aspas. Existe ainda, na mesma Declaração Universal dos Direitos do Homem, o artigo 25, Direitos do Homem ou Direitos Humanos. O artigo 25, inciso 1º, abre aspas, toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar, e à sua família, a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda a outros serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice e noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. Fecha aspas. No cumprimento do já referido artigo 16, inciso 2º da Constituição da República Portuguesa, revisão de 2005, a própria Constituição da República Portuguesa, revisão de 2005, está em harmonia com os já referidos artigos 23º e 25º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, quando, no texto da Constituição da República Portuguesa, revisão de 2005, no seu artigo 58º, inciso 1º, defende o direito ao trabalho, referindo que, abre aspas, todos têm direito ao trabalho, fecha aspas. O mesmo texto constitucional reforça que não pode existir trabalho sem uma remuneração justa que permita uma vida digna aos trabalhadores. Quando, no seu artigo 59º, Direitos dos Trabalhadores, inciso 1º, refere que, abre aspas, todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito, fecha aspas, a linha A, abre aspas, à retribuição do trabalho segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que, para trabalho igual, salário igual, de forma a garantir uma existência condigna. Fecha aspas. Ainda no mesmo artigo, 59º, inciso 2º, refere que, abre aspas, incumbe ao Estado assegurar as condições de trabalho, retribuição e repouso a que os trabalhadores têm direito, nomeadamente, fecha aspas, a linha A, abre aspas, o estabelecimento e a atualização do salário mínimo nacional, tendo em conta, entre outros fatores, as necessidades dos trabalhadores, o aumento do custo de vida, o nível de desenvolvimento das forças produtivas, as exigências da estabilidade económica e financeira e a acumulação para o desenvolvimento. Fecha aspas. Levando em consideração o que foi referido até aqui, é preciso definir em concreto o que se considera como indispensável à sobrevivência do ser humano, em consonância com o nosso tempo e em perfeita integração na sociedade portuguesa. Por minha vontade, o cidadão mais iletrado da sociedade, com um emprego que podemos considerar de baixo nível, deveria ter um salário alto, trabalhar só umas 20 horas por semana e ter a possibilidade de ter casa própria. O que acabo de referir é o ideal, mas claramente inconcretizável nos dias de hoje. Já outras pessoas acharão que o mínimo indispensável à sobrevivência do ser humano na sociedade portuguesa contemporânea é alguma comida e pouco mais.
Torna-se necessário, portanto, encontrar um meio termo que atenda à razoabilidade e bom senso e, se possível, se enquadre e seja suportado pela Constituição da República Portuguesa, revisão de 2005, para que desta forma possa ter amparo legal. Numa análise rápida à Constituição da República Portuguesa, revisão de 2005, podemos concluir que o texto constitucional resume o mínimo indispensável à sobrevivência do ser humano à palavra dignidade, quando, no seu já referido artigo 1º, diz que, abre aspas, Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, fecha aspas. Podemos, portanto, entender que o mínimo indispensável à sobrevivência do ser humano não pode ser menos que a dignidade da pessoa humana. Assim sendo, torna-se importante dissecar a palavra dignidade para que possamos chegar a um consenso do que pode ser considerado e aceito por todos como o mínimo indispensável à sobrevivência do ser humano integrado na sociedade contemporânea portuguesa. De acordo com o site infopedia.pt, a palavra dignidade quer dizer 1. Título ou cargo que confere a alguém uma posição elevada, cargo honorífico, honraria. 2. Qualidade moral que infunde respeito, respeitabilidade, autoridade moral. 3. Decência, gravidade. 4. Modo digno de proceder, atitude nobre, nobreza. 5. Grandeza. 6. Consciência do valor próprio, pundonor. Devemos voltar a referir o artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, inciso 1º, refere que, abre aspas, toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde, o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. Fecha aspas. Devo relembrar que a Constituição da República Portuguesa, revisão de 2005, obriga, através do seu próprio texto constitucional, a que esta esteja em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, através do seu já referido artigo 16 do referido documento constitucional. No entanto, a Constituição da República Portuguesa, revisão de 2005, suporta diretamente o que acabo de referir, quando no seu artigo 9º, tarefas fundamentais do Estado, a linha D, refere que são tarefas fundamentais do Estado, abre aspas, promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais. Fecha aspas. Existe ainda o seu artigo 81º, incumbências prioritárias do Estado, a linha A, refere que incumbe prioritariamente ao Estado, no âmbito económico e social, abre aspas, promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial as mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Fecha aspas. Mediante isto, podemos então concluir que, de acordo com a definição linguística da palavra dignidade, e de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e também de acordo com a própria Constituição da República Portuguesa, revisão de 2005, a dignidade da pessoa humana é um conjunto de produtos e serviços que garantam a decência, respeitabilidade, honrabilidade do cidadão ou cidadã, bem como lhe possibilite bem-estar, qualidade de vida e que incluam vestuário, alojamento e saúde. Como já foi referido no presente episódio, em condições normais, o acesso ao mínimo indispensável à sobrevivência do ser humano deve ser proporcionado e providenciado pelo próprio através do resultado do seu trabalho, em consonância com as demais informações que foram referidas neste episódio. De relembrar que qualquer trabalho a tempo inteiro de 8 horas diárias durante 5 dias por semana
deve garantir ao trabalhador ou à trabalhadora, no mínimo, o que está definido como salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional deve possibilitar ao trabalhador ou à trabalhadora o poder económico bastante para adquirir os serviços ou produtos que irei passar a dizer. Irei representar o salário mínimo nacional com 100%, que representa o poder de compra que deve ser ou deveria ser repartido da seguinte forma. Ponto 1. Alimentação, 20% do rendimento. A alimentação é fundamental para a vida humana porque tem impacto direto na nossa capacidade física e psicológica. Capacidade física e psicológica tão necessárias para que possamos enfrentar o nosso dia-a-dia. Eu pergunto, é digno alguém passar fome? Ponto 2. Habitação, 35% do rendimento. A habitação é fundamental para que possamos ter um estado psicológico saudável. Quando falamos em habitação, falamos de uma habitação independente e não de partes dela, como, por exemplo, quartos. A habitação independente consiste em, no mínimo, uma casa de banho e um espaço que pode ser partilhado ou dividido entre quarto, sala e cozinha. O que acabo de referir é vulgarmente chamado como kitnet ou T0. Uma habitação, como já foi referido, tem impacto na saúde mental do seu detentor, porque confere a este ou a esta um sentimento de independência, autonomia e proteção. Não pode existir dignidade da pessoa humana quando esta vive na rua ou vive num ambiente que lhe é tóxico em termos emocionais ou até físicos, como são os casos de violência doméstica, por exemplo. Eu pergunto, é digno alguém viver na rua ou viver numa habitação com outras pessoas que lhe causam prejuízo mental, financeiro ou até físico? Bom, antes de continuar, se me permitem, que já está a ficar frio, que aqui faz frio, vou só vestir o casaco para então podermos continuar e já estamos também no final do vídeo. Pronto, assim está bem melhor. Ponto 3. Despesas com a habitação como água, luz ou gás. 15% do rendimento. Uma habitação, para ser habitável e digna, não basta ter paredes. É preciso que reúna condições para fornecer bem-estar ao seu detentor e utilizador. Eu pergunto, é digno viver numa habitação sem eletricidade, água ou gás? Ponto 4. Telecomunicações. 5% do rendimento. Na sociedade contemporânea em que vivemos e estamos inseridos, comunicar com os demais à distância é fundamental. Hoje em dia, sem comunicações, cada ser humano estaria isolado no meio de uma multidão. Uma vez que muito do contacto social entre seres humanos, hoje, se faz através das telecomunicações. Eu pergunto, é digno alguém não ter acesso a telecomunicações e assim ficar isolado da sociedade e não ter acesso à informação? Ponto 5. Transporte. 10% do rendimento. Muito dificilmente o nosso trabalho será ao lado da nossa casa. Na maioria dos casos, o transporte é fundamental para que o cidadão ou cidadã se apresente no seu trabalho e não só. O transporte é fundamental também para o lazer, uma vez que possibilita a que uma pessoa percorra grandes distâncias num curto espaço de tempo. Eu pergunto, é digno alguém não ter acesso ao transporte e ficar imobilizado ou limitado nos seus movimentos? Ponto 6. Rendimento livre, 15% do rendimento. A vida é para ser vivida e saboreada. Arrisco a dizer que o grande objetivo do trabalho são estes 15%, porque são estes 15% que nos irão possibilitar investir no lazer, que terá como consequência a felicidade. São estes 15% que nos possibilitarão investir num negócio ou em estudos que terão como possibilidade ou como consequência o nosso desenvolvimento pessoal, financeiro e com isso a nossa elevação social pelos nossos meios. A tal independência que eu falei que é tão necessária. Eu pergunto, é digno alguém chegar ao dia 5 ou ao dia 10 de cada mês e não ter um euro no bolso? Para se entender melhor a importância deste ponto,
porque talvez para muitos este ponto é o que menos valor tem, mas para mim é o que mais valor tem, eu faço mais, pelo menos duas perguntas. É digno alguém estar condenado a ser infeliz? É digno alguém estar condenado para todo o sempre a um ciclo de vida de pobreza? As percentagens que são apresentadas em cada um dos pontos que vos acabo de falar são percentagens que podem mudar. No entanto, se alguma varia para um valor mais alto, outra terá que variar para um valor mais baixo, porque não é possível ficar com mais de 100%, só se esses 100% aumentarem, como é óbvio. Com exceção, precisamente, do último ponto, porque considero o último ponto o mais importante dos 6 pontos. Bom, e termino este vídeo, que já é bem longo, acredito que seja bem longo, foi um bocado trabalhoso, mas tinha que o fazer, já estava para o fazer há algum tempo. Esta parte foi inserida aqui, estes motivos e este assunto foi inserido aqui, e devo lembrar que isto foi um resumo. Isto, vocês viram, além do vídeo ser longo, foi um resumo daquilo do muito que existe para dizer e para desenvolver. Mas este resumo é muito importante para que quem vir a próxima parte possa perceber o que eu vou dizer. Não só da próxima parte, mas do muito que se possa vir a dizer daqui para a frente. Bom, eu agora vou-me despachar porque tenho as radiografias para fazer e seguir este compasso de espera, seguir a tratar desta lesão, perceber o que é que se passa, que é para seguir com o que eu tenho que fazer. Até à próxima!